Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos iniciando mais um culto da forma online, conforme os protocolos estabelecidos pelas nossas autoridades. É bastante ruim a gente ficar distantes um do outro, a gente gosta de estar juntos, mas mesmo distante, irmãos, estamos unidos. O povo de Deus é um povo que, mesmo estando separado, continua unido. E por isso nos alegremos em cultuar ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma leitura de um trecho bastante conhecido da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler somente o versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Nos diz o seguinte: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo é um versículo bastante conhecido, e a maioria das pessoas dão ênfase para essa parte que diz: no mundo passais por aflição. E realmente é o que nós estamos passando hoje, irmãos. Acho que o mundo há muito tempo não passava por uma aflição tão grande como essa que nós estamos passando. Mas o nosso Deus, Ele nos mostra que, mesmo nas aflições, Ele está conosco. E eu destaco, irmãos, a primeira parte do versículo que diz: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Antes de dizer que no mundo passais por aflições, Jesus, para que tenhais paz em mim. E mesmo com todas as dificuldades, com tudo isso que estamos passando, temos que ter paz no nosso Senhor, irmãos, porque Ele está conosco, porque Ele está cuidando de nós, está cuidando de cada um, e Ele tem o controle de tudo. Hoje nós estamos passando por uma situação que todo mundo, é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha tido ou um parente ou um amigo, que tenha tido alguém que tenha sido infectado por esse vírus. Muitos já se foram, mas contudo, o nosso Deus está no controle e temos que confiar nele, porque Ele sabe. Ele está conosco a cada momento. E por isso, mesmo com todas essas dificuldades, devemos ter paz nele, devemos ficar em paz, meus irmãos. É difícil, mas o nosso Deus assegura que nós devemos ter paz nele, porque Ele está no controle de tudo. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, glórias te damos, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, Senhor. E apesar de estarmos passando por aflições, por dificuldades, ó Pai, mas sabemos que Tu, Senhor, está no controle de tudo, que tudo está nas Tuas mãos. E por isso, ó Pai, nos colocamos nas Tuas mãos para que Tu esteja conosco, olhando por nós, Senhor. Nos consolando, Senhor, nos dando força, nos dando ânimo para continuar, meu Deus. Aumentando a nossa fé, Senhor. Esteja, Pai, olhando por nós. E agora eu te peço também para que Tu receba, Senhor, a nossa adoração, receba os nossos louvores, ó Pai. Atenda ao nosso clamor, Senhor. Eu te peço, Senhor, receba toda a nossa adoração, meu Deus. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Essa paz que excede todo entendimento, esteja com todos nós aqui, com você que está aí na sua casa, no seu trabalho, esteja sozinho, esteja acompanhado, que ela esteja com você e que você entre na presença do Senhor neste momento. Não saia, louve com a gente essas canções, aproveite, entre no Espírito, se prepare, porque dentro de alguns minutos nós estaremos recebendo a palavra do Senhor. Então, você é nosso convidado neste momento para entrarmos na presença do Senhor com essa primeira canção. Entra aí em Tua presença. Vamos lá?
para as mulheres. Amém, amém, amém. E essa próxima canção, És meu pastor e nada faltará. Nada mesmo faltará para você, nem para mim, nem para ninguém. Coisas boas, coisas ruins também. Mas o Senhor sempre dá sabedoria para todos nós superarmos essas fases. Esse momento de pandemia é um momento de muita reflexão, né? Ele sempre está no controle de tudo. Sempre está no controle de tudo. Quando nós dissemos aqui há poucos dias atrás, Romanos 8, Paulo diz na carta aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa canção fala sobre isso. Amém? Vamos louvar.
No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Amém, amém. E essa próxima canção, assim como a corça anseia por água, todos nós ansiamos pela palavra do Senhor, por essa água que mata a sede. E é a parte mais importante deste culto. Nós estamos nos preparando, louvando com muita alegria para receber essa palavra. E essa água que nós iremos cantar, que ela chova na nossa vida, no nosso coração, limpando e nos preparando para receber essa santa palavra. Amém? Vamos louvar, faz chover.
Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, porque santo, santo, santo é o seu nome. Digno, Pai, digno de todo louvor. Digno de cada alma aqui, ó Pai, que somos em poucos, mas com certeza tem tantos que irão assistir esse vídeo, que irão te adorar, que irão te exaltar como o Senhor merece. Ó Pai, fica com todos nós, ó Pai. Fica com todos nós, ó Pai. Fica com as famílias que estão enlutadas. Fica com todos aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, esperando notícias dos seus entes queridos, meu Deus. Ó Pai querido, fica, ó Pai. Fica com o pai, com a mãe que está desempregada. Dá sabedoria, Senhor. Providencia, ó Pai, o pão. Providencia, ó Pai, as condições para sustentar as famílias, ó Pai. Ó Deus querido, fica com todos nós, ó Pai. Dá a tua paz, ó Pai. Como eu disse no início, dá a tua paz que excede todo entendimento para cada um de nós. E agora nós queremos ouvir mais um pouco da tua palavra, através do teu servo que ministrará a tua palavra santa e bendita, Pai. Fica com todos nós, ó Pai. É a minha oração em nome de Jesus nessa noite. Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é um motivo de alegria poder estar com os irmãos, ainda que através de um vídeo gravado, mas poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus e também das experiências do campo que o Senhor nos tem dado. Trazendo à memória que os irmãos têm sido parceiros desse projeto no norte do Iraque, já por tantos anos. Esse é o nosso 11º ano na região norte do Iraque, região do Kurdistão, trabalhando especialmente com o povo curdo e também com vários refugiados da guerra da Síria, que têm se refugiado em nossa cidade, ao norte do Iraque, e também os IDPs, que são aquelas pessoas do próprio Iraque, da região sul, que têm se deslocado para a região norte, fugindo dos conflitos. Então, relembrando que essa amada igreja tem sido parceira, tem sido fiel nas orações e contribuições para o desenvolvimento dos projetos. Eu venho nessa noite trazer um texto da Palavra de Deus e algumas reflexões para a gente pensar um pouco acerca da nossa ação, mesmo em meio a esse tempo tão difícil, esse tempo pandêmico. Eu separei um texto em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 até o 5. A palavra de Deus diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O 2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Finalizando com 5. Tu, porém, se sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições,
faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Acredito que os irmãos conseguem se situar nesse contexto em que Paulo escreve essa carta a Timóteo. Sabemos que essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreve, e escreve especialmente a um dos seus companheiros na missão e no ministério, que é Timóteo. Paulo, nesse contexto, está preso em Roma. E então ele escreve essas últimas palavras. Essas provavelmente foram as últimas palavras de Paulo, essa segunda carta a Timóteo. E Wiersbe escreve algo muito interessante sobre essas últimas palavras de Paulo, dizendo que as últimas palavras de um homem ou de uma mulher de Deus são muito importantes. Elas são como uma janela que nos ajuda a ver o que há no seu coração, ou até mesmo como uma medida que nos ajuda a avaliar a sua vida. Eu não sei qual seria as suas últimas palavras, sabendo que o fim da sua vida está próximo. Eu também não sei qual seria as minhas últimas palavras ou instruções, sabendo que o tempo da minha partida é chegado. Mas isso estava bem claro na mente de Paulo. Se seguirmos o versículo 6, 7, 8, Paulo estava bem ciente que o momento da sua partida era chegado. Mas eu queria destacar a importância desse contexto em que Paulo está vivendo em relação a essas últimas palavras. Paulo poderia estar se lamentando de muitas coisas. Pois está se lamentando com o Senhor por ter sido fiel desde o momento do seu chamamento até o final da sua vida. Ele foi fiel na pregação da palavra. Ele foi fiel no cumprimento da sua vocação, de espalhar o Evangelho por todo mundo conhecido. Por onde ele foi, ele cumpriu a sua vocação. E a sua vocação foi cumprida debaixo de situações bem complexas, bem complicadas. Os irmãos sabem disso, que foi debaixo de perseguições, foi debaixo de naufrágios, enfrentando naufrágios. Paulo teve muita oposição até mesmo de pessoas de dentro da igreja. Então não foi fácil. Oposição dos judeus, oposições dos falsos irmãos, dos falsos obreiros. Paulo poderia estar questionando a Deus do porquê está terminando a sua vida numa masmorra, preso e sentenciado à morte. Mas não foi isso que Paulo fez. Ao contrário, Paulo, de dentro da cadeia, de dentro da prisão em Roma, ele é usado por Deus para motivar o seu companheiro de missão, Timóteo, que certamente estava enfrentando dificuldades. Rejeição por parte de alguns irmãos da comunidade. Talvez por sua eternidade, por ser um pastor mais jovem, cuidando de uma comunidade
em que havia alguns anciãos. Talvez alguns desconsideravam ou não davam tanta importância aos seus ensinos, aos seus argumentos. Mas Paulo, então, ele, nesses últimos momentos da vida, ele então escreve ao seu companheiro, encorajando-o a continuar pregando a palavra de Deus. Então, como Wiersbe diz que as últimas palavras de um homem ou de uma mulher são muito importantes, são como uma janela que nos ajuda a ver o que há no seu coração. Então, através dessas últimas palavras de Paulo a Timóteo, nós podemos ver muito bem o que havia no coração desse homem de Deus, deste servo de Deus. E também como John Piper escreve em seu livro A Holy Ambition, não sei se há, se ainda, ou se já há esse livro em português, Paulo tinha uma santa ambição. E essa ambição de Paulo era que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Essa ambição era que todas as pessoas tivessem a possibilidade, todas as pessoas da sua geração tivessem a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo. E Paulo, lá de dentro da cadeia, escreve para Timóteo: prega a palavra. E não somente prega, insista em fazer isso. Quer seja oportuno, quer não. Paulo, ele expressa essa santa ambição de que as pessoas do seu tempo, da sua geração, então tivesse essa oportunidade. E a gente pode pensar sobre isso lendo no livro de Atos, capítulo 19, do 8 ao 12, especialmente o versículo 10, que diz assim: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo estava em Éfeso, os irmãos também entendem esse contexto. Paulo, ele era rejeitado por alguns que tinham um coração empedernido. Então Paulo pega os seus discípulos, aqueles que haviam crido na palavra, e começa a ensinar numa escola de um tal Tirano. E interessante que o texto, especialmente o versículo 10, diz que esse ensinamento de Paulo nesta escola de Tirano durou aproximadamente 2 anos, dando ensejo, ou seja, nos seus ensinos, Paulo está dando ensejo, ele está destacando, não é? A que todos os habitantes da Ásia ouvissem, né, a palavra do Senhor. Então percebam vocês essa santa ambição de Paulo. Ele estava em Éfeso ensinando nessa escola de Tirano, ensinando os seus discípulos, ensinando aqueles que haviam crido na mensagem. E o texto diz que Paulo, ele ensinava e dava ênfase, dava ensejo a que todos, interessante,
esse termo, né? A que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Não apenas judeus, não apenas gregos, mas todos. Paulo entendia que era somente através do Evangelho, da pregação do Evangelho, que as pessoas teriam a oportunidade de ouvir acerca da salvação. Pois a mensagem do Evangelho leva à salvação. Não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem divina, uma mensagem santa, a mensagem do Evangelho. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Paulo, então, ele dava ênfase nos seus ensinos a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Todos os habitantes. Podemos acompanhar também, perceber essa santa ambição quando nós lemos em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Certamente esses versículos 16 e 17 são conhecidos, irmãos. 1 Coríntios 9, 16 e 17 diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, além dessa santa ambição de fazer o Evangelho conhecido de todas as pessoas em sua geração, Paulo via também esse exercício da pregação do Evangelho como uma responsabilidade, como uma obrigação. Ele disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E nós sabemos, irmãos, que nos foi dado um mandato, que é a grande comissão, um mandato para pregar o Evangelho. A igreja recebeu de Jesus um mandato com relação ao mundo perdido. A igreja, então, tem a sua missão com relação ao mundo, com relação aos perdidos, com relação àqueles que não ouviram o Evangelho, que é pregar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Interessante destacar a boa consciência e entendimento de Paulo com relação a esse mandato da pregação do Evangelho. Paulo tinha esse exercício como uma obrigação. Então, pregar o Evangelho, segundo a Bíblia, e aqui a gente fala muito sobre Paulo, né? Mas Paulo nada escreveu que não tenha sido inspirado pelo Espírito e dado pelo Senhor Jesus. Então, o que Paulo está escrevendo é a palavra de Deus. Não é Paulo em si, mas é o próprio desejo de Deus, sentimento de Deus, inspiração do Espírito Santo. Então, quando Paulo diz: se prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, é esse mandato que o Senhor Jesus deu à sua igreja para que este Evangelho fosse pregado até os confins da terra. E acredito que os irmãos se recordam muito bem de Mateus 28,
18, 19 e 20. Marcos 16, 15. Atos 1 e 8, em que está explícito este mandato, esta obrigação de nós, como Igreja do Senhor Jesus, mesmo no século 21, pregarmos o Evangelho. Esse Evangelho que Paulo, no seu exercício, tinha como uma obrigação. E não só obrigação, o versículo 17 diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, ou seja, se forçado, debaixo de obrigação, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, Paulo entende que nesse exercício que ele está desenvolvendo, esse ministério da pregação do Evangelho, era algo que ele tinha sido confiado. Ele tinha sido convocado, confiado pelo Senhor, esta missão que ele via como uma responsabilidade, além de uma obrigação, uma responsabilidade de despenseiro. Que interessante. Despenseiro, não é? De Deus, para apresentar, para oferecer, para compartilhar esse Evangelho. Então é possível perceber aqui a sua santa ambição e a sua santa vocação deste servo que representa ali a Igreja do Senhor Jesus em ação, pregando o Evangelho. Então Paulo, nessas últimas palavras, voltando ao texto, né? Paulo, nas suas últimas palavras, então instrui Timóteo. Interessante os termos que Paulo usa no grego, né? Para estimular Timóteo, incentivá-lo. Ele diz: prega a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Esse termo no original grego, quer seja oportuno, quer não, é eukairos, akairos. Quer seja oportuno, eukairos. Quer não seja oportuno, akairos. Paulo, na verdade, está usando um trocadilho. E está usando, na verdade, Paulo queria dizer e quer dizer, está dizendo, né, que Timóteo deveria pregar a palavra, insistir em fazer isso em todo o tempo. Eukairos, akairos. Ele deveria fazer isso em todo o tempo. Paulo está dizendo que não há uma estação própria para se pregar o Evangelho. Não há uma ocasião própria. Na verdade, o que Paulo está ensinando, está motivando a Timóteo, é que esse Evangelho deveria ser pregado em todo o tempo. Na verdade, o que Paulo está dizendo, eukairos, akairos, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, ele está dizendo que o Evangelho deve ser pregado em todo o tempo, em toda e qualquer oportunidade. E eu costumo dizer algo que a Adriana sempre compartilha, pelo menos ela algumas vezes já disse, que nós devemos não só aproveitar as oportunidades, mas que nós devemos criar oportunidades para se pregar o Evangelho. Não só pregar o Evangelho quando tudo vai bem,
quando os recursos nos sobram, quando há tempo de paz, quando não há nenhum problema, quando alguém nos pede: ei, você poderia falar de Jesus para mim? Então vamos aproveitar a oportunidade para pregar. Não somente nessas situações ou tempos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo eukairos a kairos, que quer dizer tempo de oportunidade e tempo de não oportunidade. Mas como assim, Jean? Por exemplo, estamos vivendo um tempo pandêmico. Quase 3 milhões de pessoas ao redor do mundo já morreram por causa desse coronavírus. As pessoas estão muito mais sensíveis por causa do coronavírus, estão muito mais amedrontadas. As pessoas estão muito mais isoladas. Estão se isolando e sendo colocadas em isolamento. Estão com muito menos contato pessoal com os outros. Aí você pode pensar, não seria um bom tempo, esse tempo pandêmico, para se pregar o Evangelho. Esse tempo de pandemia não é um tempo adequado para se pregar o Evangelho. Você pode até pensar dessa forma. Mas por esses textos que nós temos lido da palavra e trazido à reflexão, se Paulo estivesse vivendo os dias atuais que nós estamos vivendo, e se Paulo tivesse toda a tecnologia que nós estamos tendo e que está à disposição de cada um de nós, da igreja, eu não tenho dúvidas, baseado nos textos que estou trazendo à reflexão, eu não tenho dúvida de que Paulo usaria esse tempo para proclamar o Evangelho. Paulo está dizendo, eukairos ai kairos. Kairos fala-se de tempo de oportunidade. Mas não tempo de oportunidade apenas por circunstâncias boas. É eukairos, mas também akairos. Tempo de oportunidade e tempo de não oportunidade. Parece, né, confuso. Como? Se é oportuno, se faz. Se não é oportuno, não se faz. Mas, na verdade, o que Paulo queria dizer é que todo tempo é tempo de se pregar o Evangelho. Se você tem a oportunidade, você prega. Se você acha que não tem oportunidade, você cria oportunidades. Mas pregue. Pregue a palavra, ou seja, como eu disse, né? Antes, na mente de Paulo, no coração de Paulo, não existia uma estação própria para se pregar o Evangelho. Por exemplo, Paulo está preso em Roma quando escreve essa carta a Timóteo. E pode-se pensar que uma pessoa presa, ela não pode exercer a sua vocação, o seu ministério. Não é um lugar próprio para se pregar. E o que Paulo fez? Lá dentro da cadeia, uma das coisas que mais fez foi pregar o Evangelho. Percebem? Paulo pregou o Evangelho debaixo de perseguição. Paulo pregou o Evangelho em naufrágio, lembra? Indo para Roma, naufragando lá, passando uma dificuldade tremenda no navio, e aqueles presos, mais de 200 que estavam ali. O que Paulo fez? Pregou-lhes o Evangelho. E aquelas pessoas, o Senhor lhe apareceu e disse que o Senhor lhe daria aquelas pessoas.
Então veja que interessante. Eukairos, em tempo de oportunidade, mas também akairos, em tempo de não oportunidade, mas que também é oportuno, porque em todo tempo é tempo de se pregar o Evangelho. Todo tempo é uma estação própria para se pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho. Interessante que o dicionário do expositor, ele diz que nós não devemos perguntar se esta é uma ocasião adequada para se pregar o Evangelho. Esta é uma ocasião adequada para se pregar o Evangelho? Em vez de fazer essa pergunta, nós deveríamos perguntar: por que não seria esta uma ocasião própria para se pregar o Evangelho? Por que não? Em vez de se perguntar: será adequada para se pregar? Devemos perguntar: por que não seria adequada para se pregar? Interessante, né? Então, vamos pregar o Evangelho. Em tempo de guerra, em tempo de paz, mas também em tempo de guerra. E partilho com vocês a nossa experiência aqui no norte do Iraque, na região do Kurdistão. E vocês, queridos irmãos, sabem do contexto complexo que é a nossa região. Uma região de muitos conflitos. Os curdos de um lado, os iranianos, os persas de outro, os árabes de outro lado, os turcos, tudo aqui próximos. Nações, etnias próximas que vivem em constante conflitos. E como se não bastasse, grupos extremistas, grupos islamitas, grupos radicais. Os irmãos sabem que o ISIS, como vocês chamam aí no Brasil, Estado Islâmico, é um grupo que surgiu aqui no Iraque. Um grupo islâmico, um grupo terrorista, um grupo de extremismo religioso e que tem surgido, que tem perseguido muita gente. Surgiu aqui no Iraque e se espalhou para a Síria. E nós sabemos que há lobo solitário em muitas partes do globo. E aqui, irmãos, pelo conflito dentro do país, da região, muitos que saíram do sul vieram para o norte do Iraque. Muitos da guerra da Síria vieram refugiados, vieram se refugiar aqui em nossa cidade. E nós tivemos a oportunidade, em meio a todo esse conflito contra o Estado Islâmico, tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho para muitos refugiados, assistindo-os, socialmente, mas também pregando o Evangelho, compartilhando o Evangelho, em tempo de guerra, de conflito. E também recentemente, em detrimento dessa pandemia, alguns grupos, alguns assentamentos de refugiados, tanto da Síria como de pessoas deslocadas do sul do Iraque, vindo para o norte. Tivemos a oportunidade, estamos tendo, na verdade, oportunidade de auxiliar esses dois grupos. Não apenas com cestas básicas, roupas, água, mas, sobretudo, com o Evangelho. Queridos irmãos, pensem comigo. Não estou dizendo que o conflito, a guerra contra o Estado Islâmico é boa e que essa pandemia é boa,
Mas olha o que esses contextos têm nos proporcionado. Eu tenho quase certeza que eu nunca iria pregar o Evangelho lá na Síria, fronteira com a Turquia, para esses refugiados sírios que nós estamos assistindo. Talvez eu nunca sairia da nossa região aqui do norte do Iraque para ir lá pregar-lhes o Evangelho. Mas o que aconteceu? Por causa do conflito contra o Estado Islâmico e por causa da pandemia, Deus tem movido nossos corações, o coração da nossa ONG, do nosso projeto, para assistir essas pessoas. E junto com a assistência a essas pessoas, nós temos compartilhado a palavra de Deus. Junto com comida, com água, nós temos entregue, né? Um Novo Testamento para essas pessoas. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho sequer uma única vez. Através desse contexto de conflito e pandêmico, Deus tem movido os nossos corações e nós temos pregado o Evangelho. Depois de uma distribuição de alimento que fizemos, nos reunimos dentro de uma das casas, dentro desse assentamento de refugiados, e ali pregamos abertamente a palavra de Deus, o Evangelho, para pessoas que nunca, irmãos, tinham ouvido o Evangelho, nunca tinham ouvido falar sobre o Jesus da Bíblia. E também para um outro grupo, que são 2 assentamentos que ficam um ao lado do outro, um de curdos da Síria e outros de árabe, deslocados do sul do Iraque para o norte. Entregamos um Novo Testamento para cada família. Possivelmente eu nunca deixaria o norte, o Kurdistão, para ir para o sul do Iraque para alcançar essas pessoas com o Evangelho. Mas olha, irmãos, o que o contexto tem nos permitido realizar. O contexto de conflito com o Estado Islâmico e o contexto de pandemia tem nos proporcionado acessar essas pessoas e pregar-lhes o Evangelho. Que maravilha! Que oportunidade, Eukairos, e também a Kairos, que estamos tendo para pregar o Evangelho. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho estão tendo a oportunidade de serem assistidas e, junto com essa assistência, serem alcançadas com o Evangelho do Senhor Jesus. Eu queria terminar contando um testemunho mais. Próximo da renovação do meu cartão de residência, e não sei se os irmãos sabem, nós fazemos aqui no norte do Iraque, no departamento de imigração, onde as pessoas que trabalham são policiais federais aqui do Kurdistão. Como aí no Brasil também, agentes federais que trabalham na questão preparação do passaporte. Quando eu peguei a renovação do meu cartão de residência, pois é lá nesse mesmo departamento onde se pede passaporte, onde eles fazem o cartão de residência. Quando eu peguei o meu cartão de residência renovado, meu e da Adriana, eu tive a graça de Deus de distribuir novos testamentos com o filme de Jesus para esses agentes federais aqui do Kurdistão. Foi algo muito interessante. Eu cheguei em casa, contei para a Adriana: Adriana, eu dei Novo Testamento e filme de Jesus dublado para a língua curda para todos aqueles agentes federais ali, para vários deles. A Adriana falou: Jean, você está doido? Fazer isso dentro
do departamento de imigração. Irmãos, eu não sei se alguém já fez isso antes, mas foi algo que encheu meu coração. Eu tinha levado uma mala com mais de 30 Novos Testamentos e filme de Jesus. E eu tive oportunidade, irmãos. Talvez a Kairos, mas o Akairos se tornou Eukairos. O fora de tempo se tornou o tempo. Aquilo que parecia não propício. Aquilo que parecia não ser bom para se pregar, se tornou uma oportunidade para se pregar. Num contexto muçulmano, num contexto islâmico, dentro de um departamento federal, ali eu distribuí o Novo Testamento e um filme de Jesus. Que oportunidade maravilhosa. Eu não sei se eu o faria novamente. A Adriana se assustou quando disse. Ela disse: Jean, você ficou louco, ficou doido fazendo isso. Até no entendimento da Adriana, não era propício, não era adequado distribuir Novos Testamentos no departamento federal, numa região onde o islamismo é a religião oficial. Mas Deus nos deu a graça, e mesmo a Kairos, e mesmo fora de tempo, não oportuno, Deus tem nos dado oportunidade de se pregar o Evangelho. Termino trazendo essa exortação a essa amada igreja. Que esta amada igreja possa estar atenta aos tempos, às ocasiões, e continuar a ser um instrumento de Deus para a transmissão do Evangelho, para pregar a palavra. Veja o que Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, Eukairos, Akairos. E no final ele diz: faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos fazer a obra de um evangelista. Vamos cumprir cabalmente a nossa vocação, a nossa missão no mundo que, como igreja, em relação ao mundo, é pregar o Evangelho. Eukairos, Akairos, em tempo e fora dele. Que Deus continue a usar essa igreja, que os olhos estejam abertos, coração sensível, para aproveitar as oportunidades e criar oportunidades para espalhar o Evangelho. Quem sabe nesse tempo pandêmico, a amada igreja está tendo oportunidades que não tinha antes para acercar, para se aproximar ainda mais a essa sociedade, essa comunidade de Vila Bonilha, para pregar o Evangelho. É claro que devemos guardar o distanciamento social, mas não deixar que o distanciamento social nos distancie das pessoas para lhe pregar o Evangelho. Que Deus dê sabedoria ao conselho, ao pastor, aos irmãos, para criar oportunidades, situações para fazer o Evangelho chegar a essas pessoas aí, que Deus tem um plano na vida delas, um plano de salvação. Quero agradecer a essa amada igreja, rogar que sigam orando por nós, sigam orando pela missão aqui no norte do Iraque, sigam orando, apoiando o trabalho, para que muitas outras pessoas possam ouvir o Evangelho e receber o Senhor Jesus. Orem também pela pequena igreja curda, que também tem enfrentado os seus desafios, apesar não só
não é? No contexto islâmico, mas também pandêmico. Então a dificuldade é ainda maior. Apesar do islamismo, toda a pressão que os amados sabem desta religião, esse contexto pandêmico. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus continue usando nossa vida aqui, que Deus continue a abençoar essa pequena igreja nessa região do mundo, e Deus também abençoe os amados irmãos, juntos pelo reino, na missão. É uma canção muito especial nessa noite, porque ela reflete justamente tudo que nós estamos passando. O título dela diz: Ofereço minha vida a Ti. Mas ela fala do passado, do presente e do futuro. Por mais que nós, um ou outro, relute para que a sua vida não esteja nas mãos do Senhor, que ache que pode controlá-la, não se engane. Todas as coisas estão no controle de Deus. E como essa letra diz, tudo que há de vir, o Senhor sabe muito bem. Tudo que nos espera, o Senhor tem um controle. E nós devemos crer que Ele tem o melhor para nós. E é por isso que ela diz isso. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Amém? Louve ao Senhor com essa canção com a gente. Estão diante de Ti.
Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.